Salve, salve galera, como é que vocês estão? Espero que todos tenham passado uma boa semana. Então, dando continuidade nos nossos estudos, essa semana nós iniciamos oficialmente o quarto bimestre. Espero que todos já estejam com as apostilas novas. E o nosso tema inicial é dinâmica populacional. Então, tem um textinho aqui que é uma introdução, vamos ler junto e aí depois eu vou fazendo as explicações. Então, a história da humanidade tem sido a história da luta pela sobrevivência da espécie. O ser humano sempre lutou para se manter vivo diante dos inúmeros obstáculos do dia a dia e pela continuidade de sua descendência, constantemente ameaçada pelas altas taxas de mortalidade. No século XIX, alguns poucos países começaram a vencer a batalha pela vida. Vários fatores contribuíram para a transição da mortalidade, a melhoria do padrão de vida da população, fruto dos ganhos de produtividade ocorridos especialmente a partir da segunda metade do século passado, decorrentes da chamada Segunda Revolução Industrial. As conquistas da medicina, resultado da inovação médica, dos programas de saúde pública, do avanço do saneamento básico, da higiene pessoal e também do avanço educacional, que permitiu aos pais uma melhor atenção aos cuidados das crianças. Nestes países, este processo ocorreu de forma lenta e foi acompanhada logo em seguida pela redução das taxas de fecundidade. Em muitos países do chamado Terceiro Mundo, entretanto, a queda da mortalidade caiu muito rapidamente após a Segunda Guerra Mundial e não foi seguida imediatamente pela queda da fecundidade. Então, vocês já conseguem pressupor, né, a partir dessa leitura, nós já conseguimos pressupor qual problema populacional desencadeou a partir dessa queda da mortalidade, mas não a queda da fecundidade, né? A gente teve um boom populacional que ocorreu aí nas décadas de 60 e 70 nos países de terceiro mundo. Que é o que a gente vai falar mais, se aprofundar um pouquinho mais para frente. Então, para começar, nós temos um quadro do surrealista, aliás, um quadro surrealista do pintor Salvador Dalí, onde a gente identifica a presença de uma criança assistindo ao nascimento de um ser humano adulto. Para Dalí, o novo ser humano está saindo do globo, que tem a pele mole, diferente de uma casca de ovo. Mesmo os continentes sendo moles e, na aparência, estando a ponto de derreter, note também que a África Ocidental deixa cair uma lágrima. E a partir disso, como todo artista, Salvador Dalí tinha uma maneira própria de olhar o mundo e o ser humano. Com base na observação da obra de arte, na leitura do parágrafo acima, debata as questões com os colegas e professor. Então, vão ficar essas questões aqui para reflexão para a gente estar discutindo durante o fórum. O que o nascimento do ser humano procura representar nesta situação, né? O nascimento desse homem nesse mundo que tem a pele mole, a gota de lágrima da África. O que será que está acontecendo? A mulher e a criança retratadas traduzem que tipos de sentimento e expressão? Então, essa mulher aqui no canto, que está com uma criança, qual que é a expressão dela? A sociedade pode reinventar o ser humano a partir das novas tecnologias? Então, procure relacionar e refletir com a obra de Salvador Dalí outros questionamentos que são realizados na atualidade, como: quantos habitantes há no planeta e quantos habitantes o planeta poderia suportar? Como cresce a população mundial nos diferentes continentes? Os recursos naturais são ou serão suficientes para atender às necessidades de todos os habitantes do planeta? Então, eu peço que vocês façam uma reflexão sobre essas questões e façam anotações no caderno para durante o fórum a gente retomar isso e estar discutindo, tá? Agora vamos entrar nos dados estatísticos de fato. O crescimento da população mundial.
De acordo com o Centro Regional de Informações das Nações Unidas, a projeção atual da população mundial é de aproximadamente 7 bilhões e 300 milhões de habitantes, podendo alcançar os 8 bilhões e meio em 2030, 9,7 bilhões em 2050 e 11,2 bilhões em 2100. Sendo que, segundo o relatório desta instituição, apenas alguns países têm apresentado crescimento considerável. Veja os países mais populosos do mundo na tabela a seguir. Então não é novidade para ninguém. A China aqui, né, como primeiro colocado, com 1 bilhão 371 milhões 360 mil habitantes. Isso representa 18,9% da população. A Índia, 1 bilhão 275 milhões 220 mil habitantes, que representa 17,6%. Os Estados Unidos, 321 milhões 558 mil. Indonésia, 255 milhões 770 mil. E o Brasil como quinto colocado com 204 milhões 710 mil habitantes. E aí a gente tem aqui, né, os outros países que são os mais populosos do mundo. O que isso quer dizer pra gente, né, quando a gente fala em países mais populosos? Então, observando o cartograma a seguir, percebe-se claramente que a Ásia é o continente mais populoso do globo, com aproximadamente 4 bilhões 427 milhões de habitantes. Em contrapartida, a Europa sofre declínio populacional. A população desse continente, que já representou 21% da população, hoje responde por 10%. A África, segundo projeções da ONU, deve chegar a 2050 com 25% da população mundial. Nota-se também que a China é o país mais populoso, com cerca de 1 bilhão e 370 milhões de habitantes, seguido pela Índia, com aproximadamente 1 bilhão 275 milhões de habitantes. Os caras só têm 1 bilhão a mais de habitantes que o Brasil, né, no caso da Índia, e 1 bilhão a mais do que os Estados Unidos. Então, 2/3 da população mundial está concentrado no continente asiático. Aqui nesse mapa a gente consegue perceber essa representação, né, das quantidades populacionais, essas distribuições, e fica bastante impactante, né, quando a gente vê dessa maneira, que a gente percebe essa desigualdade de concentração populacional. Pensar o Japão, o tamanho que é, né, o tamanho do seu território, com 127 milhões de habitantes, que é mais da metade da população brasileira, né, num território tão pequeno, a própria Bangladesh, a Índia, enfim, né, são países extremamente populosos em relação ao seu território. A projeção da ONU para 2050 é de que a Terra terá cerca de 9 bilhões e 700 milhões de habitantes, crescendo ao ritmo de 0,33% ao ano. Vários fatores contribuem para a desaceleração do crescimento, como a redução do número de filhos por mulher, o aumento da mortalidade em países afetados pela epidemia de AIDS, que são os países do continente africano, por exemplo, né? Política de controle de natalidade em alguns países. A China, por exemplo, instituiu a política do filho único por casal como forma de reduzir sua população. Aqueles que não cumpriam a meta sofriam punições. Por que eu estou falando cumpriam, né? Porque essa lei ela caiu em 2018. Pagamento de taxas ou falta de gratuidade em muitos serviços básicos, como educação de segundo ou terceiro filho. Apenas em 2015, o país autorizou que pais tenham uma filha
Apenas em 2015, o país autorizou pais que tenham uma filha a ter apenas mais um filho. Por que isso, né? Na China, as questões culturais deles, quando os pais eles têm uma filha mulher, e essa filha se casa, a filha ela vai morar com o seu esposo e vai conviver mais com a família do esposo, né? Como se ela passasse para a família do esposo. Então, assim, quando os pais chegam na idade senil, quando eles chegam, quando eles tornam idosos, né? Eles não têm essa filha para estar auxiliando nesse processo de lidar com doenças, enfim, né? Todas as características aí de quando a gente está mais velho, né? Então, por conta disso, em 2015 o país autorizou então que esses pais que tinham uma única filha ter apenas mais um filho, né, para ter a chance aí de ter um menino. E atualmente, a partir de 2018, eles autorizaram o segundo filho. Aí aqui tem um texto que a gente pode estar conversando. Bom, vamos ler ele, eu acho que vale a pena fazer essa leitura e essa análise. Então, o professor analisa os impactos do fim da política do filho único na China. A China, com 1 bilhão e 370 milhões de habitantes, se prepara para derrubar uma das mais famosas e controversas medidas de controle de natalidade do mundo. Em vigor há 40 anos, a chamada política do filho único deve ser revista pelo governo da nação mais populosa do planeta, que já teme os impactos econômicos e sociais que se avizinham. A preocupação sobre o envelhecimento populacional não é recente. Evandro Carvalho, professor da FGV, explica que desde a década de 1990, as autoridades chinesas já atentavam para a baixa taxa de natalidade. À época em que havia, tá faltando um trechinho, em que havia 1,6 nascimento por mulher. Segundo dados do relatório da ONU Perspectivas da População Mundial, divulgado em julho de 2015, estima-se que o crescimento demográfico da China será negativo pela primeira vez na história a partir de 2028. Dados da Academia Chinesa de Ciências Sociais apontam para um problema ainda maior. O dividendo demográfico da China chegou a um ponto de virada exatamente em 2015. Em outras palavras, se nada for feito, o futuro aponta para um cenário de escassez de mão de obra e uma população crescente de idosos. A estimativa é que após 2023, se não houver reversão deste cenário, a população economicamente ativa irá diminuir em até 8 milhões a cada ano. Em 2030, chineses da terceira idade vão somar 400 milhões, correspondendo a um quarto da população. Atualmente representam a sétima parte. Considerando a estrutura demográfica de hoje, em 2050 a China se tornará o país mais velho do mundo. O envelhecimento populacional enfrentado pela China já é um problema para muitos países, sobretudo as nações desenvolvidas, mas que têm uma população bem menor, né? Por exemplo, Itália, Suíça, os países europeus. Os governos se perguntam quem pagará os impostos e muitos já discutem novas políticas de imigração para importação de mão de obra, o que gera ainda mais controvérsias. Muitos países têm adotado políticas de estímulo à natalidade, tais como a concessão de generosas licenças maternidades e paternidade, valores pecuniários e outros benefícios, além da abertura de creches e assistência à criança que tem permitido às mães conciliar o trabalho e a maternidade. Então, toda essa questão, né, do filho, de quantos filhos os casais têm, da redução da taxa de fecundidade, está muito relacionado com a ascensão da mulher e a liberdade da mulher em estudar e disputar vagas cada vez mais interessantes no mercado de trabalho, né? Então, as mulheres, elas passam a demandar mais tempo aos estudos e o único e o objetivo de vida deixa de ser o único exclusivo casamento, ter uma família, né, e viver em função da família.
Então, as mulheres também estão se realizando no mercado de trabalho e, em consequência disso, acabam deixando para ter filho muito tarde, né? A partir dos 35, 40 anos, e aí acaba que não dá tempo de ter vários filhos, né? A pessoa ela tem um filho e já a idade ela já não permite vários filhos. E aí, consequentemente, a gente tem esse problema de envelhecimento da população. O Brasil acompanha a tendência mundial. É o quinto país mais populoso, embora seu crescimento demográfico venha desacelerando nas últimas décadas. Leia o texto a seguir e reflita sobre crescimento populacional. A ONU projeta que a população mundial chegue aos 8 milhões e meio em 2030. A população mundial deverá chegar aos 8... Li errado aqui, ó. Tá estranho, né? Esse título é 8 bilhões. A população mundial deverá chegar aos 8 bilhões e 500 milhões em 2030, 9 bilhões e 700 milhões em 2050 e exceder os 11 bilhões em 2100, com a Índia a ultrapassar a China como o país mais populoso do mundo num prazo de 7 anos. A Nigéria deverá ultrapassar a população dos Estados Unidos, tornando-se o terceiro país mais populoso do mundo em 35 anos. Os dados são de um novo relatório lançado pelas Nações Unidas. Além disso, o relatório aponta que durante um período de 2015 a 2050, metade do crescimento da população mundial estará concentrado em 9 países. Consequentemente, todos, com exceção dos Estados Unidos, países em desenvolvimento. Então, Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, Etiópia, que é um dos países mais pobres do mundo, Tanzânia, Estados Unidos, Indonésia e Uganda. Hu Hongbo, subsecretário-geral da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais, cujo departamento produziu Perspectivas da População. Vixe, eu acho que eu li errado. Esquece essa última parte, eu acho que dava continuidade aqui, ó. Ah, não, tá certo. Perspectivas da População Mundial, 2015, o 24º relatório com projeções e previsões oficiais da ONU sobre população observou que entender as mudanças demográficas que deverão ocorrer nos próximos anos é uma chave para a concepção e implementação da nova Agenda de Desenvolvimento. Os Estados-membros das Nações Unidas estão atualmente a trabalhar na agenda sucessora aos ícones dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Um novo quadro focado na erradicação da pobreza, inclusão social e em preservar a saúde do planeta deverá ser adotado a partir da Conferência Especial da ONU, realizada em setembro de 2015 em Nova York. O Brasil está indo totalmente na contramão disso que foi estabelecido, né? De acordo com as projeções do relatório, a população em 2015 de 7 bilhões e 300 milhões deverá alcançar os 8 bilhões e 500 milhões em 2030, 9 bilhões e 700 milhões em 2050 e 11 bilhões e 200 milhões em 2100. A maioria do crescimento da população mundial projetado pode ser atribuído a uma lista curta de países com altas taxas de fertilidade, principalmente na África, ou países com grandes populações, afirma o relatório. Atualmente, a China e a Índia permanecem os maiores países do mundo em termos de população, cada uma com mais de 1 bilhão de pessoas, representando de 19% a 18% da população mundial, respectivamente. No entanto, em 2022, a população da Índia deverá ultrapassar a da China, aponta uma projeção do relatório. Entre os 10 países mais populosos do mundo atualmente, um está na África, que é a Nigéria, 5 na Ásia, Bangladesh, China, Índia, Indonésia e Paquistão, 2 na América Latina, que é Brasil e México, 1 na América do Norte, Estados Unidos, e 1 na Europa, Federação Russa.
Destes, a população da Nigéria atualmente a sétima maior do mundo, é a que cresce mais rapidamente, afirmou o relatório. Consequentemente, a população da Nigéria deverá ultrapassar a dos Estados Unidos em 2050, tornando-se a terceira maior do mundo. Um país sem infraestrutura, né, sem condições adequadas para toda essa população. O relatório também prevê que em 2050 as populações de 6 países deverão ser superiores a 300 milhões: China, Índia, Indonésia, Nigéria, Paquistão e Estados Unidos. E com a maior taxa de crescimento de população, a África deverá ser responsável por mais de metade do crescimento da população mundial nos próximos 35 anos. Durante este período, o relatório afirma que as populações de 28 países africanos deverão crescer mais do que o dobro. Por sua vez, em 2100, 10 países africanos deverão quintuplicar as suas populações: Angola, Burundi, República Democrática do Congo, Malawi, Mali, Níger, Somália, Uganda, Tanzânia e Zâmbia. A concentração do crescimento da população nos países mais pobres representa um conjunto de desafios, tornando mais difícil erradicar a pobreza e desigualdades, combater a fome e subnutrição e expandir o acesso à educação e sistemas de saúde, que são essenciais para o sucesso de nova agenda de desenvolvimento sustentável, afirmou John Wilmot, diretor da Divisão de População da ONU. Em contraste às projeções de crescimento, é previsto o envelhecimento significante da população nas próximas décadas, na maioria das regiões, começando pela Europa, onde 34% da população terá mais de 60 anos até 2050. Na América Latina, no Caribe e Ásia, a população com mais de 60 anos passará de 12% atualmente para 25% em 2050. Na sequência do relatório, a esperança de vida ao nascimento aumentou significativamente nos países menos desenvolvidos nos últimos anos, um ganho médio de 6 anos na esperança média de vida nos países mais pobres, de 56 anos em 2000 a 2005 para 62 em 2010 a 2015, quase o dobro do aumento registrado no resto do mundo. Embora diferenças significantes na esperança média de vida nas principais áreas e principais grupos de rendimento deverão ter uma queda significativa entre 2045 e 2050. Então aqui a gente tem um texto denso, né, com bastante informação estatística. E aqui nós temos alguns exercícios. Ah, bonito. Não vou rodar mais para baixo. Eita. Alguns exercícios, então, da página 7 e 8 que vão ficar para vocês fazerem antes do acontecimento do fórum. E daí, durante o fórum, a gente conversa sobre esses exercícios. Então, até daqui a pouco, galera.